eu não tinha nenhuma noção, assim. Eu tava achando aquilo lindo e ia mostrar pra alguém e falar, eu nem entendi o que aconteceu, a pessoa ia achar uma porcaria, então é muito esquisito, você não tem como ter uma relação tão... Eu, pelo menos, não tinha uma relação de feedback muito constante, E então... quando o feedback começou? Mudou? Mudou, você fica bem mais confiante, assim, de que não. Porque a princípio você não sabe nem se aquilo, sabe, se aquilo faz sentido, se a narrativa está fluindo, se a coisa é compreensível, assim, nem isso você sabe a princípio. Então, com algum feedback, assim, de alguns amigos e tal, você pensa, não, então tá, dá pra continuar, o negócio tá fazendo algum sentido, não é absurdo, não é maluquice, dá pra E ir quais foram atrás. as primeiras reações? Foram O livro não estava positivas. completo, você foi Não, as primeiras partes, né? Foram positivos, assim, não foi um estouro, porque não tinha por que ser mesmo, assim. Em parte você espera, engraçado, a minha expectativa às vezes é, nossa, alguém vai achar horrível, e em parte acho que vai descer um helicóptero com um prêmio Nobel ali na sua casa, imediatamente e tal. É uma coisa bem esquisita. Mas foram boas as respostas, até de aspectos que você não espera. Às vezes a pessoa fala, nossa, tais personagens pra mim foram absolutamente assim, fizeram sentido, parecem pessoas de verdade e tal, e às vezes é um aspecto que você tinha elas mais inseguras e você fica feliz e tal, mas você fica atrás de confirmação, né, porque é difícil você ter confiança, ainda mais no primeiro, você ter confiança de, não, eu vou fazer isso e isso tudo vai fazer sentido. Então eu tive mas o feedback maior que teve, na verdade, foi quando chegou mais perto de publicar, que aí eu ia atrás mesmo de pedir para algumas pessoas, assim, para falar, olha, esse trecho aqui ele faz sentido, esse trecho aqui ele está expressivo, ele está confuso, que eu acho que é importante, por mais que você não possa ficar se guiando absolutamente pelo gosto dos outros, aquilo é uma comunicação, aquilo é linguagem, aquilo não pode ser completamente hermético. Não, e a gente vai chegar lá. Nesse próximo bloco, que vai ser nosso terceiro e último bloco, eu quero que você me conte justamente o momento em que você entregou isso para uma editora, como é que foi a tua relação de mercado, que já é outra história, né? Até daqui a pouquinho. Então, nesse terceiro bloco, a gente entra na fase em que você se torna profissional. Como é que foi o contato de publicação do livro? Eu fiz a coisa que você vê muita gente fazendo, é que todo mundo fala que na verdade não dá certo, que é você pegar o original e mandar para várias editoras. Infelizmente, eu acho que por vários motivos até compreensíveis, as editoras maiores elas não têm costume de dar muita atenção para o original de um desconhecido, que é normal até, você imagina que devem chegar a milhares ali nas editoras e tal. E não tem tanta editora pequena no Brasil, pelo menos eu não as conheço. No Sul você tem muito, Rio e São Paulo você tem mais e tal. No Sul tem muita força dos próprios autores autores se reunirem, eles, né? Cervejaria e de editora pequena, eles ficam ali produzindo para si mesmo, o que é legal, é ótimo. Assim. Em Brasília eu pelo menos não conheço, então é difícil. Assim, eu mandei para algumas, mas nem resposta eu recebi, nem aquela coisa assim, nós não queremos. Não. Então, a maneira de eu chegar na geração editorial foi que meu pai conhecia um cara, então pelo menos conseguiu com que o livro chegasse às mãos de alguém para ler aquilo com atenção. E alguém aí, que lesse mesmo, né? Talvez até os outros tivessem lido, mas às vezes não é uma coisa que eles dão tanta... Aí lá eles deram uma atenção maior, a gente começou a conversar e chegamos num processo mesmo as vias de publicação, e é uma coisa que você vai, assim, são sucessivas choques, assim, nossa, está acontecendo mesmo, será que vai acontecer? Até o último momento eu achava que eles não iam editar um livro, iam desistir, eu só, não sei. Aí depois que assina um contrato, parece que é verdade, aí depois chega o livro na sua casa, aí você vê na livraria, aí eu tô aqui, então são várias... Etapas, né? Etapas, a coisa já foi, incredulidade, né? que vão se desfazendo. Assim. E quando o livro fechado, publicado, começou a chegar para o público, como é que foi isso? Isso é estranho demais, porque você acaba, se eu toda hora pensar, se eu pego isso aqui agora e abro, nossa, é aquele negócio que eu escrevi mesmo, esse tempo inteiro, não sei o quê, você fica meio louco de imaginar, não, as pessoas estão lendo isso, vocês não podem ler isso, é mó pessoal, sei lá, você fica muito mais complexado, muito mais nervoso quando você apreende o fato mesmo de que aquele negócio que você dedicou tanto tempo e se integrou tanto
tá ali publicado para qualquer um que quiser ler. Quanto tempo Mas você ficou no livro? Uns 2 anos, eu acho. 2 Não anos? sei, eu acho que foi 2 anos, eu sou muito organizado. Foi mais ou menos isso, eu acho, começo. Final de 2007 eu tinha basicamente um conto que eu decidi, não, eu vou tentar escrever alguma coisa maior. E aí eu comecei a insistir naquilo e lá para 2008, em algum momento eu tinha umas 100 páginas, eu não sei, é um processo bem... Eu tenho os arquivos do WordVerse, eu posso checar. Então você tem outras coisas também, né? Mais ou menos, eu tento escrever uns contos, umas coisas assim, além desse romance, mas por muito tempo eu ficava completamente dedicado a... Esse conto inicial era que parte? Era a primeira parte. É a primeira parte. A primeira parte, tanto que dá pra perceber um estilo bem diferente, assim, do resto. Depois vai ganhando mais... Ele muda bastante. Eu não escreveria mais aquela primeira parte, no sentido de que eu não seria nem capaz, se eu tentasse, de escrever daquela forma. Interessante Em parte é o estilo do livro que eu tenho menos ligação hoje em dia, mas eu gosto, eu acho que é uma parte do livro que tem sua função e que é legal que seja diferente do resto e tem sentido. E é muito engraçado mesmo, porque eu leio às vezes aquilo e algumas coisas ali eu escrevi devia ter uns 16 anos, alguns parágrafos que eu editei e tal, mas que sobreviveram ao holocausto, dos vários parágrafos que morreram no processo. E é estranho, assim, eu leio, não é nem que eu não me reconheço, mas eu não escreveria mais daquele jeito de maneira nenhuma. Você chegar nas 300 páginas finais, eu estou imaginando aqui, quantas páginas você produziu? Não, nesse sentido do corte, eu sou muito... Ou foi só em cima? É mais assim, trechos que você vai cortando, porque eu sou muito... É quase como se eu tivesse pena, assim, dos trechinhos, eu tenho pena de talvez até o livro pudesse ser um pouco mais magrinho, tirar umas 30, 40 páginas aí, mas eu sou muito ruim disso. Agora, como assim? Eu não consigo imaginar você cortando 30, 40 páginas, é interessante. É trechinhos, assim, porque esse é um negócio, eu também, eu não tinha nem coragem, é um pouco uma feição engraçada de ser o primeiro livro, eu não sabia nem se jamais eu ia conseguir publicar isso, se eu ia publicar alguma outra coisa depois, eu ainda não sei, na verdade, então, ficava assim, não, mas eu vou pagar isso aqui, mas você nunca vai escrever nada, isso aqui nunca vai para lugar nenhum, eu ficava bem inseguro nesse sentido, eu não queria é como se eu não quisesse desperdiçar, o que é meio Não, besta, isso não assim. é um drama só seu, várias pessoas claro. sentaram aí e falaram assim, bicho, sabe, quando lancei eu não sabia mais o que fazer da minha vida, até porque vira um projeto, vira uma parte, né? Vira, quando você se... eu até espero escrever outro romance na minha vida, assim, não só porque é legal publicar, mas assim, o processo em si, ele é chato às vezes, mais parte de revisão, de ter que ficar repensando algumas coisas, mas é um processo muito, muito, muito bom, assim, a sensação mesmo de você estar escrevendo um romance, quando você já está encadeado, o começo é muito chato, o final às vezes é chato, mas o meio, que é a maior parte, é muito bom, porque você tem quase um propósito, assim, você está na rua, está no trânsito, está pensando sobre aquilo, você vai dormir, está pensando sobre aquilo. É quase um humor ao qual você se submete que torna tudo interessante, assim. Como eu falei, aquela quase paranoia de achar que tudo tem a ver com o livro. Você tá achando uma hora ali que as coisas realmente estão dando certo no livro, que a coisa tá ganhando forma, você fica achando que tudo... Nossa, sabe, você vai escrever a melhor coisa do mundo e tal, não sei o que. Ele é muito imagético, né? Eu relacionei muito com o cinema moderno. Não sei se você gosta ou se você tem uma afinidade com esse estilo de corte ou de edição, né? De uma montagem mais rápida, de uma coisa mais... Você força o leitor a pensar, você não dá a história... Em parte, sim, a sucessão das cenas, que nem eu falei, que eles ficam como se estivessem nos interstícios de eventos dramáticos maiores, a impressão é um pouco mesmo, uma coisa imagética, de uma cena capturada, são quase... É difícil, assim, pegar uma associação, mas a maior parte das cenas são cenas de duração muito curta, onde nada de tão espetacular acontece e aí sucede a uma outra. É mais desse sentido. Então tem essa relação com a coisa imagética mesmo. Não é aquele tipo de narrativa onde às vezes você está explicando grandes eventos anedóticos se passaram ao longo de meses, você escreve um parágrafo e aí você fala sobre a vida do personagem. Não. O começo tem um pouco isso, mas depois é mais isso. São como se fossem pequenos retábulos, assim, que se sucedem e você tem que fazer as ligações. Não, aí você tem um momento na narrativa que é muito bom. É quando você faz a passagem de uma cena no apartamento da Paula, se eu não me engano, que você conta a história do desenrolar dos fatos e da saída do personagem por foto. Você vai contando, aí eu falei, isso aqui foi muito bacana, né? Um insight pra isso. Quando que você... Aquilo
é uma das vontades meio formais que você impõe